Capítulo 1. Deus, duas concepções. Deus existe. Uma prova poderia ser aquela que nos é oferecida pelo materialismo ateu, que o nega. Assim como a sombra implica a presença da luz, a negação também pressupõe a existência do que se nega. Só se pode afirmar a não existência daquilo que sabemos que existe. De outro modo, como se poderia afirmar a não existência? A partir do nada? Mas o nada já não existe por si próprio, e para que ele não exista, não é necessário afirmar a sua não existência. Nada se pode dizer do que não conhecemos, porque não existe. Como se pode afirmar que não existe o que não sabemos o que é? Se não sabemos o que é o nada, é porque ele não existe. Como se pode afirmar a sua não existência quando ninguém sabe da sua existência? Portanto, se negamos uma coisa, é porque ela existe. A negação de Deus prova a sua existência. No absoluto, Deus está acima de toda a nossa negação ou afirmação. Está além do conhecimento do homem. Portanto, no caso do materialismo ateu, essa negação não representa a negação de Deus no que ele é, mas somente a negação da ideia que o homem, num dado momento histórico, tem de Deus. Somente a negação da representação que ele, num determinado tempo, faz de Deus conforme o grau de evolução atingido. Assim, por exemplo, um materialista entre os selvagens seria aquele que nega a existência do Deus afirmado pelo feiticeiro, representado por um boneco com a cara e as qualidades do selvagem. Há, portanto, dois pontos bem diferentes na questão. Primeiro, Deus em si mesmo, no absoluto, acima da compreensão humana. Segundo, Deus como ideia concebida pelo homem no seu relativo, constituindo a imagem que ele faz de Deus conforme os seus poderes de representação. O primeiro caso nos foge completamente, porque está além do nosso conhecimento. O segundo caso representa tudo o que conseguimos saber de Deus. Uma representação a nós relativa, mas progressiva em função do grau de evolução por nós atingido. Então, o que o materialismo da ciência negou? Negou somente a única coisa que ele podia negar, aquilo que o homem conhecia, o conceito relativo de Deus, sustentado pelas religiões no período histórico em que o materialismo apareceu. No entanto, pelo próprio fato de que aquele conceito, por ser relativo, está em evolução e de que hoje a humanidade entrou numa fase mais adiantada de amadurecimento mental, pelo qual tudo e também Deus passa a ser concebido com outra forma psicológica e diferentes pontos de referência, eis que o velho materialismo ateu acabou por se encontrar perante uma nova ideia de Deus, e não mais aquela que ele estava negando. Com a evolução que tudo arrasta no seu caminho, esta ideia havia se transformado devido ao amadurecimento evolutivo geral, do qual a própria ciência materialista, com a sua negação do velho conceito de Deus, faz parte. Disto segue-se que o clássico materialismo ateu nada mais representa hoje senão uma negação da velha concepção de Deus sustentada pelas religiões, enquanto a própria ciência
acabou desembocando numa concepção mais adiantada de Deus, a qual ela não pode mais negar, mas, pelo contrário, tem que aceitá-la, porque esta concepção explica e funde em unidade os resultados parciais da ciência, dando a eles um sentido orgânico e telefinalista, sem o qual tudo fica abandonado na desordem do acaso e no mistério dos incontáveis problemas ainda não resolvidos. Assim, na economia da vida, o materialismo ateu foi um meio não para chegar à negação de Deus, mas apenas para destruir a velha ideia que dele era feita pelo homem nas religiões e atingir, assim, uma nova concepção, mais evoluída, completa e convincente. Tal processo ainda está se realizando. De fato, a nova ciência destruiu a concepção materialista da matéria, a qual ela desintegrou, desmaterializando-a em energia. Hoje, como estamos vendo acontecer, a ciência está sendo constrangida pelos fatos, os quais ela não pode negar, a se abstrair cada vez mais da materialidade sensória para chegar a entender a matéria como uma realidade imaterial, explicando a substância das coisas com um conceito que cada vez mais se aproxima e tende a coincidir com aquele imponderável inteligente chamado de espírito no passado. O que nos interessa agora é observar quais são essas duas concepções de Deus, com tudo o que delas decorre, sobretudo a respeito da conduta humana, o que nos conduz ao terreno da ética, nosso atual assunto desenvolvido neste volume. Como sempre acontece entre o que está morrendo e o que está nascendo no seu lugar, as duas concepções estão em luta. A primeira está fixada nas religiões e na respectiva forma mental, filha do passado menos evoluído. A segunda é representada pelos espíritos mais amadurecidos, que se rebelam contra o passado, antecipando a nova maneira de conceber Deus e as relações do homem com ele. O conceito de Deus e da respectiva ética que nos oferecem as religiões atuais corresponde ao grau de amadurecimento evolutivo atingido pela humanidade atual. Esse é o único conceito que as religiões nos podem oferecer, porque é o único que a maioria pode entender, aquele com o qual ela concorda, não importa se atrasado, porque corresponde aos seus instintos naturais. Um conceito mais adiantado, a massa não poderia aceitar, porque está fora da sua forma mental, que estabelece quais são as ideias vigentes em nosso mundo. Como já explicamos em outros livros nossos, o biótipo dominante na Terra é o involuído, que, sendo a maioria, tem todos os direitos, portanto, afirma e pratica a verdade que quer, independentemente daquela sua fé teoricamente professada nas verdades eternas, as quais, por longa experiência, ele sabe torcer para adaptá-las às suas comodidades. Qual é, então, esse conceito de ética que acabamos de mencionar? Uma vez que aqui falaremos de ética, iremos examinar esse conceito, sobretudo no que se refere à nossa conduta humana, tendo como ponto de referência Deus e a nossa concepção dele, da qual depende a ética. A ideia que o homem possui de Deus, herdada do passado, está ligada, sobretudo, a um ser todo-poderoso, que por isso pode fazer o que bem entender,
violando arbitrariamente e à vontade as leis que ele próprio estabeleceu para o funcionamento da fenomenologia universal. Assim, o homem, com a sua forma mental, tinha construído um Deus com as suas próprias e bem-humanas qualidades de dominador rebelde, cujo poder se realiza e se manifesta pela imposição da sua vontade sobre todos, seja ela qual for, sempre cioso dos rivais e egoisticamente preocupado apenas em dominar seus súditos para ser obedecido por eles. O poder deste Deus, então, não estava na ordem, mas sim na violação da ordem. Porém, isso é justamente o poder da revolta, que gera desordem e destruição, representando o poder negativo do antideus, e não o poder positivo de Deus. Estamos, então, nos antípodas. Instintivamente, o homem criou para si uma ideia de Deus feita à sua imagem e semelhança, uma ideia derivada da posição do próprio homem, invertida pela queda no antissistema. Cabe aqui ressaltar que em nosso volume O Sistema já foi explicado que o universo está cindido nos dois termos opostos do dualismo, sistema e antissistema. Tal Deus realiza milagres, contrapondo-se arbitrariamente à sua própria ordem, o que leva a uma contradição absurda, possível apenas na criatura que se revolta contra Deus, mas inadmissível em Deus, que neste caso estaria se revoltando contra si mesmo. Mas o homem não podia sair da sua forma mental e, nada mais possuindo, teve de construir para si a sua ideia de Deus somente com os conceitos que lhe forneciam as suas experiências terrenas, ficando fechado dentro do seu inexorável antropomorfismo. Esse Deus favorece com a sua graça apenas quem ele quer, infringindo o seu princípio de justiça. Ele cria do nada as almas e as envia pelos seus insondáveis desígnios para viverem na terra, cada uma em condições bem diferentes da outra, muitas vezes submetidas a sofrimentos diversos, sem que elas saibam o porquê dessa diferença e de tal condenação. Esse Deus pode fazer qualquer coisa pelo direito do mais forte, na mais desordenada e injustificável arbitrariedade, e a criatura tem que obedecer cegamente, sem ter o direito de saber, obedecendo não porque entendeu e aceitou convencida, mas porque é constrangida pelo cálculo egoísta a fugir do terror do inferno e impelida pela cobiça a buscar os deleites do paraíso. Entender não é possível, sendo até mesmo proibido, porque se considera ousadia querer desvendar os mistérios. Não resta, assim, senão a fé cega, o terror e a ignorância. De tudo isto não se pode culpar ninguém, porque nada disso foi feito com propósito de maldade. Esse é o nível evolutivo tanto dos chefes como de seus rebanhos, nível no qual o homem não sabe conceber nem funcionar com outra forma mental. Mas é lógico que se desta psicologia deriva tal conceito de Deus, dela derive também uma proporcionada concepção de ética, dada por uma moral egoísta e de arbítrio, com base nos mesmos princípios, tanto no princípio da força, que autoriza Deus a mandar, como no princípio da astúcia,
que permite o homem se evadir daquele comando. Essa é uma posição falsa e emborcada da ética. Estamos num terreno escorregadio que, ao invés de levar em subida para o sistema, leva o ser em descida para o antissistema. Isso representa o triunfo do involuído, que no seu mundo criou tudo para si à sua imagem e semelhança. No seu plano evolutivo, tudo é regido pela lei da luta para a seleção do mais forte e pelos instintos que ela constrangeu o homem a desenvolver, nos quais se baseia a sua ética atual. Nesta fase primitiva, não é possível exigir o funcionamento da inteligência para se apoiar nela, pois essa inteligência ainda não está suficientemente desenvolvida. Se o conceito de Deus é esse, bem terreno, de um patrão que manda e que, tendo como base somente o direito proveniente de sua força de Todo-Poderoso, pune quem não lhe obedece, então a lógica posição do fiel, por equilíbrio e defesa da vida, é aquela do servo que procura se evadir, seja fazendo de tudo para, de um lado, arrancar seu perdão, por meio de preces, arrependimentos, promessas, ofertas, honras, etc., ainda que mentirosas, a fim de tentar amansar a ira do patrão, provocada por ele mesmo com a sua desobediência, seja usando enganos e todas as escapatórias possíveis para, de outro lado, tentar se subtrair à dura lei do patrão. Essa atitude é uma fatal consequência dessa posição em que o homem se coloca perante Deus, de antagonismo e não para a fusão de interesses, posição devida ao estado de revolta, no qual, pela queda, a criatura se colocou perante o Criador. Essa posição invertida vai se endireitando cada vez mais com a evolução. Explica-se assim como a condição do atual ser primitivo seja de inimizade com Deus, na situação do mais fraco que foge do mais forte, e não de amizade com Deus, na situação de um amigo que colabora para uma finalidade comum. Explica-se desse modo a estrutura das religiões atuais, feitas sobretudo de práticas exteriores, que são fáceis de realizar com pouco sacrifício e, o que é mais importante ainda, não incomodam a liberdade de conduta do indivíduo, deixando a cada um a possibilidade de satisfazer os seus instintos e realizar os seus negócios. Desta maneira, é reconhecido e respeitado o direito de pecar, o que significa violar a lei. Prática essa que constitui sempre a grande atração dos primitivos, os quais formam a maioria. Assim, tal violação é de antemão prevista por uma organização encarregada de eternamente remendar tais pecados, para os quais fica reservado, então, um amplo lugar no seio das religiões, sem que eles produzam graves consequências para quem os praticou. Em vez de ter inexoravelmente de pagar aquelas consequências até o último ceitil em outras encarnações, sem escapatória possível, é lógico que convém mais rezar uma leve penitência e, com um provisório e fortuito arrependimento de relativa duração, considerar-se quite, pronto para repetir o erro, continuando assim a se satisfazer. Adaptado à comum psicologia atual, este método é aceito
porque o pagamento é barato, convindo como bom negócio. Permanece assim, com tal método, o defeito de se constituir num engano que o homem desejaria praticar à custa da justiça de Deus. Tentativa inútil, pois tudo acaba recaindo sobre o culpado, que nem por isso pode escapar àquela justiça, pois ainda assim terá de pagar nas reencarnações futuras a sua dívida, e isso sem entender nada. E Deus não aparece na terra para esclarecer e impor à força a sua lei, mas deixa que o ser a descubra às próprias custas, experimentando. Assim, não obstante o homem acredite que por meio de sua astúcia escapa da lei, ela continua funcionando do mesmo modo, porque para isso a lei não precisa do nosso conhecimento. E o homem, enquanto não tiver consciência da lei, terá de pagar com o seu sofrimento o preço da sua ignorância. Eis então o que se encontra na realidade dos fatos. Temos, de um lado, a casta sacerdotal, que na condição de representante de Deus, justifica a sua existência e posição de domínio, apoiada em poderes espirituais dos quais depende a nossa vida futura. E do outro lado, temos o termo oposto, representado pela massa dos fiéis que procuram os meios para assegurar as melhores condições de vida na sua continuação depois da morte. Tanto de um lado como do outro, todos são impulsionados pelo mesmo instinto vital, que exige viver e sobreviver, e lutam por isso. Todos vivem num mundo e pertencem a um nível de evolução onde não há ser que não seja rival do outro. Para satisfazer a necessidade fundamental de todos, que é viver, torna-se indispensável concordar numa convivência, à qual não é possível chegar sem se estabelecer um equilíbrio entre as exigências opostas, o que pode ser atingido com o método da troca, pelo qual, para que seja possível coexistir, cada um dos dois dá alguma coisa para receber outra. Cada um, então, dá o que tem. Assim, de um lado, a casta sacerdotal oferece ao mundo a solução do problema da vida de além-túmulo com a salvação eterna, recebendo em troca os recursos materiais e o domínio que precisa para viver. E do outro lado, a massa dos fiéis recebe da autoridade espiritual, encarregada para isso por Deus, a garantia de uma vida futura feliz, tendo que executar apenas algumas práticas exteriores e afirmar que acredita em coisas que não entende nem lhe interessa entender. Com isto, a classe sacerdotal, pelo princípio da troca, tem o direito de receber da sociedade, como retribuição dessa dádiva, o reconhecimento de seu poder terreno com todas as suas decorrências. Realiza-se assim a troca, que, permitindo a convivência, constitui, nesse nível evolutivo, conforme as suas respectivas leis, o meio necessário para se chegar à simbiose. Desse modo, cada um é pago com a moeda que o outro lhe oferece, numa simbiose entre o espiritual e o material, na qual cada um dá o que tem e recebe o que lhe falta. O espiritual concede o paraíso e obtém a sua posição material. O material dá vantagens concretas e exige ser pago por isso,
tomando as vantagens espirituais. Mas cada um faz as suas contas, e o mundo, sabendo muito bem o valor do que ele concede e do que ele calcula receber, procura dar o menos possível, sobretudo em relação a qualquer incômodo esforço individual. Como em tudo na Terra, há luta também entre os dois termos da simbiose, cada um procurando para si a maior vantagem possível à custa do outro. Então, para receber a sua posição na sociedade e se manter nela, era necessário que o poder religioso não pedisse sacrifícios demasiados ao mundo, permitindo que ele pudesse atingir o seu objetivo de salvação final pela prática de uma moral que consentisse muitas escapatórias, com as quais, mantendo-se o mais profundo respeito pelas práticas exteriores, fosse possível dar suficiente satisfação aos instintos involuídos, a principal exigência da maioria. Deste modo, todos ficam satisfeitos, porque cada um acredita ter sido o mais astuto, recebendo mais do que dá. O espiritual dando promessas de salvação, mas recebendo a vantagem bem positiva da sua posição social. O material ganhando a salvação com o mínimo de incômodo e esforço possível. O único que não ficou satisfeito foi Deus, cuja justiça reclama e exigirá pagamento de ambas as partes. Pela grande sabedoria das astúcias humanas, parece que o único a ficar enganado neste jogo é Deus com a sua lei. É isso o que pode pensar o homem com a sua forma mental de involuído e de rebelde à ordem, julgando com tal psicologia de primitivo que possa haver vantagem em intrujar a Deus. Mas o homem não sabe que o único a não ser enganado é exatamente Deus, e que o engano cairá em cima dos enganadores, os quais não poderão deixar de pagar os terríveis efeitos da sua astúcia. Somente a ignorância do primitivo pode acreditar que seja possível intrujar a Deus. Assim, o involuído é espontaneamente levado a tal absurdo pelo seu instintivo impulso de revolta, ao qual ele obedece inconscientemente, sem ter conhecimento da lei nem suspeitar das suas reações, pelas quais querer enganar a Deus significa enganar-se apenas a si mesmo. No entanto, as religiões ainda desconhecem o conteúdo da lei e os princípios que regem a vida, razão pela qual não podem ensiná-los. Enquanto não entender tudo isto, o mundo continuará vivendo satisfeito com esse acordo, que, embora lhe ofereça, por um lado, a vantagem de satisfazer o seu instinto de se aproveitar de tudo com a sua astúcia, por outro lado, o condena a pagar depois, inexoravelmente, o seu erro para saldar a sua dívida com a justiça divina. O jogo é bem combinado. De um lado, as castas sacerdotais podem ficar nas suas posições. De outro lado, a massa dos fiéis pode se satisfazer durante a vida e, ao mesmo tempo, assegurar a sua salvação depois da morte, pagando apenas com práticas exteriores e seguindo nas suas comodidades. Desse modo, todos estão contentes, porque puderam continuar vivendo, atingindo o maior resultado com o menor esforço, o que representa para todos um grande ideal.
A maioria fica satisfeita apenas com o presente, interessando-se somente com a vantagem imediata, pois o futuro, que constitui o nosso presente de amanhã, é para tal maioria que desconhece a lei e o seu conteúdo algo inconcebível, desaparecendo nas neblinas do mistério. Esse jogo corre bem enquanto o homem permanece nas suas atuais condições de involução e de ignorância, as quais não lhe permitem se aperceber quão prejudicial é para ele tal método de enganos, que no fim não deixará de levá-lo a pagar esse erro à sua custa e com o seu sofrimento. Embora hoje ele saiba apenas entender o que se verifica no presente imediato, sem se aperceber, devido à sua miopia, das consequências do seu método atual, é fatal que elas acabem chegando e que assim ele acabe pagando. Desse modo, a dor cumpre a tarefa de lhe ensinar a conhecer a lei, para que ele não erre mais, o que significa não ir mais contra a lei. É assim que, pela dor, a mente humana irá aprendendo cada vez mais e, com isso, começará a entender quão louco e perigoso é o seu método atual. Mas, por enquanto, estamos bem longe de chegar a esse ponto. O homem ainda funciona impulsionado irresistivelmente pelos seus instintos, fruto do seu passado. Ainda não soube se libertar deles evoluindo e continua satisfeito em lhes obedecer cegamente. O fato é que a lei desse plano de vida é a luta pela conquista de uma posição superior à dos outros, e quem se encontra situado nesse nível de evolução aceita e vive essa lei. É por isso que tal método tende a prevalecer em todas as raças, religiões, partidos e onde quer que exista o homem. Esta é a razão pela qual quem tem o poder e manda é levado, muitas vezes, a se aproveitar dessa posição não para cumprir uma tarefa diretiva, mas sim para dominar e levar vantagem sobre os seus dependentes, que, por sua vez, procuram pagar aos chefes na mesma moeda, defendendo-se o mais que podem e tentando todas as escapatórias para se evadirem das leis. É assim que o povo busca enganar os ministros das religiões, mostrando-se fiel nas práticas, mas, ao mesmo tempo, fazendo os seus negócios e aproveitando as oportunidades, enquanto os seus chefes ficam com o poder, prometendo em troca a salvação eterna. Esta é a lei deste nível que a forma mental humana deseja. Esta é a posição na qual tantos ficam satisfeitos, porque ela corresponde à natureza do homem, que desse modo fica ao sabor dos seus instintos. E assim todos se julgam inteligentes e sábios. É neste esforço de superação recíproca que está o seu maior trabalho, a satisfação do seu orgulho, a demonstração da sua inteligência e a prova do seu valor. Há, porém, outro fato. A lei do progresso trabalha continuamente para tirar o homem dessa sua triste condição, impulsionando-o a evoluir. Através de incessantes e duras experiências neste baixo nível de vida, o homem acabará forçosamente atingindo o amadurecimento necessário para compreender a estupidez de tal método, pelo qual cada um sabe agir somente em obediência cega aos instintos do inconsciente.
O homem terá, assim, de aprender a pensar, para depois, então, comportar-se com inteligência e consciência. A lei da evolução, que incansavelmente o está impulsionando de baixo para cima nesse sentido, não pode tolerar que tão involuído jogo dure para sempre e que o homem continue sendo apenas um menino, dirigido pelo seu subconsciente animal, como um menor que não sabe o que faz, incapaz de receber de Deus as suas liberdades por não saber assumir as suas responsabilidades. A vida somente pode permitir tudo isto a seres primitivos, no atual baixo nível biológico. Pela fatal lei do progresso, a mente humana terá de se abrir, a fim de poder chegar a dirigir a vida com métodos mais inteligentes, honestos e vantajosos. Essa é exatamente a mudança que hoje começa a se realizar. A mente humana está saindo das névoas de sua menoridade. Faz agora perguntas e pede respostas, não mais aceitando somente por fé cega verdades apoiadas no mistério. Começa a raciocinar, olhando as coisas com espírito crítico, e antes de obedecer, quer ver claramente com a lógica e a razão, exigindo de quem manda que justifique a sua posição. Está insatisfeita com as tradicionais palavras e afirmações teóricas, razão pela qual quer ver o que está atrás dos bastidores das verdades proclamadas e da autoridade que nelas pretendem se apoiar. Chegou a hora de explicar tudo com sinceridade e justiça, se quisermos que os indivíduos obedeçam às leis. Até ontem foi necessário o método da fé cega, porque não se pode dar explicações a meninos incapazes de entendê-las, porquanto isso geraria naqueles cérebros primitivos complicações e mal-entendidos perigosos. Mas hoje que o homem começa a amadurecer, é cada vez mais necessária uma verdade demonstrada, que explique tudo e responda aos porquês, resolvendo os problemas. Isto se não quisermos que ele vire as costas a qualquer princípio superior, entregando-se ao ceticismo. Mas, infelizmente, é o que está acontecendo. De fato, o homem atual encontra-se perante sistemas velhos, adaptados a outras formas mentais, que ele não aceita mais. O que ele pede hoje é um pão verdadeiro, um nutrimento vivo, aderente à realidade biológica e proporcionado ao seu estômago mais exigente, que está pronto para digerir novos pratos, constituídos pelas mesmas verdades eternas, porém completadas e explicadas nos seus mistérios, demonstradas para convencer, atualizadas à altura do grande progresso da ciência, atrás da qual hoje as religiões, outrora na vanguarda do pensamento mundial, ficaram atrasadas, quase que abandonadas como coisa velha, destinadas a um sótão ou a um museu. Ao invés de satisfazer essa legítima nova fome espiritual, as religiões continuam a repetir as mesmas coisas antigas com as velhas palavras de sempre, nas quais os séculos passados adormeceram, e deixam, assim, de levar em conta e acompanhar essa renovação que está se verificando na forma mental humana. Os jovens pedem esse nutrimento novo e fresco, apresentado numa forma mais vigorosa,
como os tempos apocalípticos o exigem, e vão procurá-lo alhures, sobretudo na ciência, porque nas religiões eles encontram apenas um nutrimento rançoso, que hoje ninguém mais digere, apresentado naquela forma estereotipada pela longa repetição e consumida pelo uso dos séculos, própria para os adormecidos, feita de palavras aprendidas de cor, cansadas pelo peso do tempo, com o sentido já perdido para o ouvido moderno. Isso não significa que na alma, sobretudo na alma dos jovens, falte a sede de verdades eternas, mas sim que as velhas teologias não são mais adequadas aos problemas dos tempos modernos. Quantos não gostariam de ser esclarecidos para poder resolver os problemas máximos do conhecimento e se tornarem, assim, capazes de se dirigirem inteligentemente com a sua conduta? Todavia, o que se tem são ideias velhas, feitas para nos embalar no sono da indiferença, com conceitos que no decorrer do tempo esgotaram o seu impulso vital e que foram abandonados pelo progresso ao longo do caminho da evolução. Os jovens de hoje cansaram-se e não prestam mais ouvidos. Eis de onde nasce a odierna indiferença, o desinteresse de quem, por falta de convicção, não toma mais a sério tais coisas, assumindo o absenteísmo espiritual. Mantém-se assim uma indiferença cheia de respeito, como exigem as religiões, o mesmo respeito que se deve ter para com os monumentos do passado e os túmulos dos mortos. Uma indiferença que desemboca no materialismo ateu, no epicurismo, na filosofia animal do primitivo, triste substituto de tudo que em vão se procura, mas não se encontrou. Uma indiferença nascida do desespero da alma insatisfeita, que precisa de alguma filosofia para se dirigir, mas que não achou coisa melhor. Os jovens estão famintos de sinceridade, honestidade e justiça. Estão desiludidos do passado, que muitas vezes para eles soa a engano pelo mau uso que foi feito de tantas verdades. E se eles estão revoltados, isso não é por maldade deles, mas sim porque não encontram bondade. Eles que agora aparecem no palco da vida vão observando o que há de verdade por detrás das aparências e ficam tristes, desnorteados pela falta de uma orientação sadia, coerente e convincente, que os ajude a navegar no oceano desconhecido da vida, de uma orientação que dê à vida um significado e uma finalidade a atingir, capazes de justificar e valorizar tantos esforços, lutas e sofrimentos. Esse é o pão substancial que é urgente dar ao mundo, um pão de honestidade e de verdade. É disso que o mundo precisa, muito mais do que atingir a Lua e ir a outros planetas, para, quem sabe, levar até lá as suas guerras. Muito mais do que fazer novos inventos para destruir a humanidade e a sua civilização. É indispensável hoje uma moral que corte até as raízes toda a possibilidade de violência e de mentira, mostrando que há na vida leis que ninguém pode enganar. No nível animal humano, a vida se desenvolve num regime de luta, porque esta é a lei desse plano evolutivo.
Disso decorre que em tal ambiente a regra é que os bons, por não serem fortes nem astutos, são explorados e eliminados. Para o nosso mundo, a bondade é uma forma de fraqueza que todos têm o direito de explorar, utilizando-a para a vantagem própria. Na prática, assiste-se até mesmo ao absurdo da tentativa de se aproveitar da bondade de Deus, pois tal mundo sabe que Ele é infinitamente bom. É necessário, então, desvendar essa tão perigosa ilusão, filha da ignorância e dos instintos primitivos. Se o mundo, porque lhe convém, gosta de imaginar Deus dessa maneira, é necessário entender que Ele é bom, mas não para que seja possível explorar a sua bondade com o engano, mas sim porque Ele é, sobretudo, inteligente, razão pela qual ninguém, com a sua astúcia, pode lográ-lo e se evadir da sua lei, como almejaria o homem de acordo com a sua forma mental. É preciso compreender que o fato de Deus ser bom não significa que, por isso, ele seja um simplório, a quem se pode enganar. Este tipo de psicologia é terrena e somente serve para atingir as finalidades da lei da seleção do mais forte. Na sua concepção de Deus, o homem não sabe sair desta sua forma mental, que resulta do seu grau de evolução e é adaptada para promover, neste ambiente, o trabalho de seu progresso biológico. Perante Deus e a sua lei, é loucura querer ser astuto, porque não há escapatórias. Quem faz o mal tem que pagá-lo à sua custa, não importando se é crente ou não. A nossa opinião, fé religiosa ou filosofia não podem mudar as leis da vida. Ninguém pode embrulhar Deus e a sua lei. Mas o homem não gosta de semelhante conceito, preferindo antes, e por isso imaginou, um Deus bom que pode ser enganado. Mas isso não corresponde à verdade, sendo apenas um produto do subconsciente instintivo, uma redução do conceito de Deus dentro dos limites da psicologia terrena de luta, uma criação da mente humana para satisfazer um desejo seu. Existindo em forma positiva para todos, incluindo os ateus, Deus é o que é, e não o resultado do que cada um, conforme a sua natureza, gosta mais de crer. O homem aceita o conceito de um Deus ludibriável porque lhe agrada pensar que pode se aproveitar de Deus, satisfazendo assim o seu instinto de prevalecer acima de todos. Ora, é necessário não cair nesse engano, pelo qual quem quer enganar acaba sendo enganado. O que de fato ocorre é o contrário do que o homem pensa. Assim, Deus, enquanto abandona ao poder da reação da lei quem quer fugir à obediência, defende os sinceros e honestos, que, seguindo o método da justiça, não querem se aproveitar de ninguém. Deus os protege contra um mundo que, seguindo o método da luta, os explora e os esmaga, pois naquele nível eles são considerados simplórios e tolos, aquele biótipo do fraco a ser eliminado pela lei da seleção. Na sua ignorância, o homem acredita que a sua pequena biologia terrestre representa toda a biologia do universo em todos os seus níveis. Ele não entende que ao longo do caminho da evolução há níveis superiores de existência, onde podem vigorar
leis tão diferentes na proteção da vida que, perante elas, os nossos atuais métodos tornam-se absurdos e prejudiciais, a ponto de parecerem emborcados, tamanha a distinção e a oposição entre eles. De fato, trata-se de um progressivo processo de endireitamento das qualidades do antissistema nas qualidades do sistema. Acontece, então, que num mais adiantado plano de existência, os primeiros de hoje serão os últimos de amanhã, e os últimos de hoje serão os primeiros de amanhã. Verifica-se o fato de que o ser, ao progredir do antissistema para o sistema, devido à evolução, vai se harmonizando gradualmente no seio da lei, condição que o leva a se encontrar cada vez menos no estado de separatismo, qualidade dos involuídos, que os deixa sozinhos e abandonados, entregues apenas aos seus recursos individuais, e cada vez mais no estado de unificação, qualidade dos evoluídos, que os funde no organismo universal, permitindo-lhes desse modo utilizar os respectivos recursos e meios de defesa. O homem não entende que a lei é viva e que ela representa um pensamento querendo se manifestar. Não entende que a lei está sempre pronta a entrar em ação, tão logo o ser, com os seus movimentos, ative o seu funcionamento. A lei atua em relação a tais movimentos, que são dependentes da natureza do indivíduo, a qual é, por sua vez, consequência da posição ocupada por ele na escala da evolução. É lógico, então, que a lei feroz da seleção do mais forte no plano físico funcione somente no plano animal humano, no seio da biologia desse nível, ao passo que outra lei, aquela de harmonia e justiça, funcione num plano superior, no seio da biologia desse outro nível. Verifica-se assim que no plano inferior, quem é julgado o melhor, o mais forte, o vencedor, torna-se no plano superior o pior, o rebelde à ordem, o delinquente, enquanto no plano inferior, quem é julgado o pior, o homem bom e honesto, visto como fraco, torna-se no plano superior o melhor, o mais forte, o vencedor, porque está defendido pela lei. A lei apenas aceita o método da luta pela seleção do mais forte nos níveis inferiores, onde tal método representa uma defesa da vida. Mas tudo se transforma com a evolução do antissistema para o sistema, inclusive o método de defesa, que deixa de ser representado pela supremacia bestial de um indivíduo sobre o outro, como convém num mundo em estado de caos, para se constituir numa posição de obediência na ordem, como convém num mundo que atingiu o estado orgânico, onde os impulsos inimigos provindos do antissistema chegaram, através de tanta luta, a se coordenarem em harmonia no sistema. Eis a técnica do fenômeno. Como se diz em palavras simples, Deus, com a sua justiça, defende os honestos, que o mundo condena e persegue. Deus protege quem lhe obedece. Quem observa a sua lei está defendido por ele. A arma para salvar os honestos está na defesa proporcionada por Deus, na qual se encontra o grande poder dos que abandonaram as armas da força e da astúcia.
Isto é importante, sobretudo com relação ao tema que estamos tratando aqui, a ética, porque com tal jogo de elementos, aqueles julgados como os mais fracos pelo mundo podem se tornar, de fato, os mais fortes. E isso acontece devido à existência de uma lei positiva que rege a vida e que está sempre pronta para funcionar tão logo o indivíduo se coloque nas devidas condições. Tudo isto está escrito na lei, que representa o pensamento de Deus e a sua vontade para realizá-lo. Assim, essa lei é formada não apenas pelos princípios que dirigem os caminhos da vida, mas também pelos impulsos que realizam estes princípios. Essa lei foi escrita por Deus no funcionamento do universo através da sua criação, e toda a fenomenologia a cumpre. Tudo e todos têm que obedecer à lei se não quiserem sofrer as respectivas reações. Mas o primeiro a obedecer à lei, eis aí a grande maravilha, é o próprio Deus, que assim apenas obedece livremente à sua própria vontade, codificada por ele na sua lei. Ora, obedecer a si mesmo não é obedecer, mas sim mandar. É por essa obediência de Deus que o ser tem o mesmo dever de obediência dentro da mesma ordem universal, que não admite ser violada pela vontade descontrolada de algum arbítrio de Deus. Perante a sua ordem, isso não representaria liberdade, mas sim violação e erro. Ora, essa violação pode suceder com o ser, que terá de pagar por essa culpa e assim se redimir, mas não é possível em Deus, pois ele não pode errar. A lei, portanto, representa não somente um princípio de ordem universal inviolável, mas também um compromisso entre o Criador e a criatura, com a garantia absoluta para a criatura de que a lei sempre responderá com exatidão aos movimentos do ser, consoante os princípios estabelecidos e em proporção ao merecimento do ser. Esta conclusão, que também diz respeito ao nosso atual tema da ética, é de grande importância para a nossa conduta, porque, conhecendo este fato, o indivíduo sabe que, ao cumprir o seu dever de obediência à lei, ele tem o direito de receber em troca uma ajuda para defendê-lo. Esse é o princípio pelo qual funciona a providência de Deus. O real apoio do homem honesto, condenado pelo mundo, é a certeza de que Deus, acima de todos, também respeita a sua lei e merece, por isso, toda a confiança. Há também outra razão na qual podemos nos apoiar para ter essa confiança. Ela está na segurança que nos vem dos resultados e que é necessária para nos resolvermos a praticar os sacrifícios da obediência com o esforço de uma conduta correta. A ideia a respeito de Deus, oferecida a nós pelas religiões, é a de que Ele criou o universo tirando-o do nada ou do caos, e de que, depois de haver estabelecido a sua ordem, ele teria se ausentado para os céus, ficando a olhar lá de longe a sua obra, sem tomar parte ativa no seu funcionamento. Ora, queremos aqui salientar que nada é mais absurdo do que essa ideia da ausência de Deus, a qual permite imaginá-lo afastado, longínquo e assim mais facilmente ludibriável, quando na verdade
A lógica exige e tudo nos fala da sua presença viva e contínua entre nós no funcionamento orgânico do todo, dirigindo tudo de perto, vigiando, controlando, velando e realizando. Este fato acarreta importantes consequências no terreno da ética, porque um Deus assim tão próximo penetra toda a nossa vida por dentro e por fora, constituindo uma atmosfera em que todos estamos mergulhados e que todos respiramos, da qual não há possibilidade de nos separarmos. Trata-se de um Deus que está conosco em todo lugar e a toda hora, inclusive fora dos templos, em meio à nossa vida de lutas. Um Deus independente de seus ministros, o que elimina a possibilidade de enganá-lo. Há, portanto, duas maneiras de se conceber Deus, das quais derivam dois métodos de pensar e de viver, duas éticas diferentes, filhas de dois tipos de religião. Aquela do homem atual, ainda involuído, correspondente à sua forma mental de primitivo, e aquela do evoluído, super-homem do futuro, correspondente a uma forma mental completamente diferente. No primeiro caso, o homem concebe Deus antropomorficamente à sua imagem e semelhança, conceito que rebaixa Deus ao nível humano, sujeitando-o à lei de luta desse nível e o tratando com o respectivo método da astúcia e da psicologia de engano, com o qual o homem costuma enfrentar os seus semelhantes. No segundo caso, o homem, possuindo outra forma mental, concebe Deus como um ser que está acima das leis do plano humano e de suas respectivas maneiras de pensar e agir, concepção que o leva a manter uma relação de absoluta sinceridade e confiança com Deus, pela adoção de um método completamente diferente, apoiado na honestidade, no merecimento e na justiça. Não se trata aqui das aparências costumeiras que o mundo desejaria tomar por verdades, nem tampouco das exterioridades apresentadas pelas doutrinas das religiões. Estamos falando da substância vivida nos fatos e não das éticas pregadas. Falamos daquilo que o homem de fato é, pensa e faz, porque é unicamente isso que interessa e vale. O que existe de fato no mundo, então, são dois tipos de religião: aquela vigente, filha do passado, e aquela que antecipa o futuro. Ambas correspondem a dois níveis de evolução e são consequência da forma mental e das leis que regem a vida do involuído e do evoluído. Isso se deve ao fato de que o homem é uma criatura em evolução, o que significa um estado de transformismo no qual, ao lado do velho que está morrendo, aparece e existe o novo que está nascendo. Esta é a razão para existirem duas verdades diferentes, aparentemente contraditórias, mas que nada mais são senão duas posições mais ou menos adiantadas ao longo do mesmo caminho da evolução, dois momentos sucessivos da mesma lei, que está sendo cumprida por seres pertencentes a dois níveis biológicos sucessivos, um acima do outro. De cada uma dessas duas verdades deriva, coexistindo lado a lado, uma ética específica correspondente, aquela inferior, praticada pela maioria involuída, e aquela superior,
que, sendo exceção à regra comum, é seguida por uma minoria de evoluídos. Isto é apenas uma constatação de fatos, feita sem a intenção de condenar ou reformar. E, de fato, nada pode ser feito neste sentido por um homem ou por um grupo, pois tais mudanças somente podem ser realizadas pelas poderosas e sábias forças da vida, que se manifestam nos grandes acontecimentos históricos por meio de profundos amadurecimentos biológicos. E os honestos deste mundo são poucos demais para formar um grupo poderoso, além de não possuírem as qualidades de agressividade necessárias para vencer no terreno animal humano. Quem segue o método evangélico da não resistência foge da luta e, consequentemente, não pratica qualquer forma de imposição de ideias, condição que implica em ter de respeitar a ignorância na qual o próximo permanece fechado e pronto para lutar na defesa dela. Quem não aceita o método da luta tem que repudiá-lo, rendendo-se a deixar que os cegos permaneçam como quiserem ser, mesmo quando não haja outro meio para lhes tirar a cegueira. O que desejamos fazer aqui é apenas indicar a aqueles poucos indivíduos inteligentes as tristes consequências do método hoje em vigor. É lhes explicar como, em comparação ao que merece, são poucas as dores do mundo. É fazê-los ver que é a lei e não o homem que manda. É lhes mostrar que é a dor que ensina, e que ela faz isso com fatos e não com palavras, deixando cada um acreditar e pregar à vontade, mas fazendo cada um pagar sempre como merece. Não há, portanto, necessidade de impor à força qualquer ideia, nem mesmo a de salvação, já que isso excita o instinto de agressividade, provocando reação e luta, o que é um convite para a animalidade funcionar. Por que incomodar a fera com sábias pregações quando ela se ofende em ouvi-las e se revolta contra elas? Para que isto, quando nas mãos da lei está pronta a lição do sofrimento para ensinar tão bem o que ninguém pode deixar de aprender? A verdadeira ética não depende do homem, mas sim de Deus. Ela está acima de tudo e de todos, escrita na lei e dentro da própria natureza das coisas, razão pela qual não se pode fugir dela. Então, por que lutar contra os inferiores, se isso serve apenas para excitar neles a ofensa e os artifícios do engano? Por que lutar para que eles entendam, se pelo seu nível evolutivo não podem entender? Por que forçar a sua evolução se o progresso é fatal e se apenas Deus tem o poder de impulsioná-los para frente? Por que tentar isso se a nossa pregação da verdade gera na sua forma mental apenas uma procura por escapatórias? Por que insistir se de fato não se atinge no mundo uma verdade única e total, mas apenas uma disputa entre verdades e religiões, cada uma se considerando como absoluta, todas em luta para se destruírem reciprocamente? Por que nos substituirmos à sabedoria de Deus quando a correção de todo erro é automática, tendo como grande mestre a dor, sempre pronta a nos colocar no caminho certo? Nada mais podemos fazer senão explicar a aqueles que têm ouvidos para ouvir e inteligência para entender os imensos prejuízos que derivam da ética hoje vigorante.
O atual sistema de insinceridade tem o mesmo valor daquele utilizado tanto pelo patrão capitalista que explora os operários, pagando-lhes o menos possível, como pelo operário que, buscando uma compensação, procura explorar o patrão, trabalhando pouco e da pior maneira possível. Que rendimento pode dar um sistema de enganos e atritos recíprocos, quando a energia tem que ser desperdiçada nessa luta para se explorarem uns aos outros? Mas é colhendo os tristes resultados desse método que se acaba entendendo quão pouco ele seja rendoso, o que impulsiona a escolher outro, sem tais rivalidades e atritos, até se atingir um estado de colaboração que representa a maior vantagem para todos. Acontece a mesma coisa, como já vimos, no caso do método empregado tanto pela casta sacerdotal, que do seu lado consegue ficar na sua posição de domínio, empregando a ameaça do inferno e a promessa do paraíso, como pela massa de seguidores, que do outro lado acredita apenas no seu interesse e busca se compensar, enganando a Deus e seus ministros com a execução somente de práticas exteriores, com as quais pensa que ganha a salvação. Chega-se assim a uma religião às avessas, onde se satisfazem os instintos inferiores e se aprende a arte da mentira. Tal método, porém, pelos muitos sofrimentos que gera para todos, persiste apenas enquanto eles não aprendem outro, que não pratique enganos, para não terminar no engano, e que seja, portanto, menos prejudicial, apoiando-se na sinceridade com Deus e consigo mesmo. Esta é a religião para a qual o impulso do progresso e a escola dessas tão duras experiências terá de levar o homem. Essa será a religião do futuro, uma religião mais livre, porém sem possibilidade de enganos, uma religião imaterial, porém inflexível e não mais flexível como as atuais. Essa nova religião não quer destruir as antigas, mas sim insuflar nelas, no cárcere de sua forma material, com a qual elas estão se fundindo e confundindo, um novo sopro espiritual, a fim de rejuvenescê-las e vivificá-las, libertando-as o mais possível daquela forma, que quando se troca o vaso pelo conteúdo, representa um perigo. Trata-se de um progresso que nos aproxima mais do verdadeiro conceito de Deus. Isso quer dizer conquistar, no caminho da evolução, uma posição mais adiantada e, portanto, mais poderosa e perfeita, porque mais próxima do sistema. É estranho, porém, que as religiões atuais considerem tal progresso uma ameaça e, ao invés de correr ao encontro da vida para se renovarem, prefiram ficar cristalizadas nas suas velhas formas, o que significa morte. Avaliado com as velhas unidades de medida, quem procura a renovação é julgado irreligioso, rebelde, herético e, como tal, é condenado. E os conservadores não entendem que esses indivíduos, aparentemente revolucionários, não trabalham para destruir o velho, mas sim para salvá-lo, porque a vida está no movimento e na renovação. Quem estaciona buscando se conservar, envelhece e morre. Sobretudo nas horas das mais rápidas mudanças biológicas, como a atual, quem não a segue acaba ficando abandonado para trás, morto no túmulo do passado.
E pela lei da evolução, o novo está destinado a mais cedo ou mais tarde arrombar as portas fechadas de todas as resistências. Aqueles julgados revolucionários não são destruidores, mas sim construtores, para que amanhã, das ruínas das velhas religiões, que estão desmoronando juntamente com os respectivos sistemas éticos nelas apoiados, permaneça no mundo alguma coisa de firme e seguro, a fim de orientar positivamente o homem do futuro e dirigir com clareza e honestidade a sua conduta. A atual falta de fé, constatada no fato de não se tomar mais a sério as coisas de Deus, não importa se disfarçadamente atrás de aparências formais, representa um grave perigo que ameaça as religiões atuais, anquilosadas na sua imobilidade, num momento em que todo o pensamento da humanidade está em crise de renovação. A ciência não soube obter nada para substituir as religiões e, portanto, não pode dirigir o homem. Ir à Lua ou a outros planetas não orienta o homem na sua conduta, não traz solução para o problema individual e social que permanecem. O homem continua sendo uma fera, porém armada de recursos terríveis. Sobre a cabeça dos povos que conseguem engordar no bem-estar, está suspensa por um fio a espada de Damocles, ameaçando uma guerra destruidora da humanidade e da sua civilização. Se nestes livros procuramos explicar tudo, encarando e resolvendo os maiores problemas, a fim de dar uma resposta hoje inexistente, isso não é com a finalidade de criar uma nova teologia para substituir as antigas, mas sim para dar a elas um conteúdo positivo, demonstrado, de cuja lógica a razão não possa fugir, cumprindo a função de alcançar não abstrações filosóficas, mas sim conclusões práticas que levem a uma conduta correta, tendo por base princípios claramente definidos e convincentes. O que procuramos é uma religião que seja capaz, sem permitir escapatórias, de levar o homem a uma ética que, pela sua justiça evidente, tenha o direito de impor o cumprimento dos deveres exigidos por ela, porque se baseia na realidade da vida e não em abstrações teóricas situadas fora dessa realidade e, por isso, entendidas por poucos. Perante uma religião inteiramente demonstrada e a sua respectiva ética, que dela decorre naturalmente, formando um conjunto que explica positivamente as consequências fatais de cada ato nosso, com as quais cada erro tem que ser pago, não é possível ficar indiferente. Não há lugar para a odierna indiferença. Acreditamos que só assim é possível vencer esse desinteresse, que é inimigo mortal de toda a espiritualidade e com o qual inicia-se a decomposição final das religiões, preludiando a sua morte. O que desejamos esclarecer é que não se trata de agressividade destruidora, mas sim de uma desesperada tentativa de aplicar uma injeção vital para, em meio à velhice da forma, salvar os valores eternos. Quando esses valores vão caindo, então as religiões, por lhes faltar a substância, adoecem no ceticismo e, esvaziadas de todo o conteúdo vital, ficam ameaçadas de morte. O que de fato prevalece hoje é o materialismo religioso,
dado por uma aparência formal de religião, mas na prática ateia na substância, condição que representa a última fase da decadência. Na Idade Média, os problemas religiosos eram percebidos vivos e os homens lutavam naquele terreno. Hoje, tais problemas não interessam mais. O mundo voltou as costas para tais problemas e passou a tomar a sério os problemas da ciência, a única fonte que parece oferecer um resultado capaz de satisfazer as exigências da mente moderna. Como ninguém agride um morto, assim as religiões saíram do terreno da luta, que é o terreno da vida. Quanto mais a mente se desenvolve, tanto mais o homem se torna exigente em querer conhecer as razões pelas quais ele tem que se conduzir de uma dada maneira, suportando os respectivos deveres e sacrifícios. Desponta então um espírito crítico e uma autonomia de juízo que não permitem mais a aceitação cega das ideias simplistas do passado, impostas por sugestão ou princípio de autoridade. Assim, aparece o hábito do controle analítico das coisas e ideias, pelo qual, se o indivíduo se apercebe que os ideais proclamados não correspondem à realidade dos fatos e às exigências da vida, então ele os repele. Quando, com a psicanálise, começa-se a penetrar no subconsciente, onde estão as raízes de nossas ações, a fim de controlar a natureza subconsciente de tanto dos nossos impulsos secretos, aos quais no passado o homem obedecia inconscientemente como uma verdade absoluta, então não é mais fácil convencer e obter obediência. Os pilares da velha lógica não se sustentam mais, porque a forma mental humana está mudando por evolução. Mas, se neles baseia-se o edifício dos princípios que dirigem a nossa conduta, eis que a nossa conduta fica sem alicerces e o edifício todo ameaça cair. Então, os que são intelectual e espiritualmente mais fortes começam a pensar com a sua própria cabeça, dirigindo-se por si mesmos e assumindo sinceramente perante Deus as suas responsabilidades. Eles são condenados como rebeldes por saírem das fileiras, o que é escândalo. Mas quem tem uma cabeça não pode deixar de usá-la para pensar, nem pode cortá-la num suicídio espiritual, que é a renúncia ao conhecimento. Quanto mais a evolução produz tal tipo de homem, tanto mais torna-se contraproducente para as religiões o velho método absolutista. Concordar somente numa base de recíproca utilidade, que é o princípio da troca já visto por nós, não pode ser vantajoso, porque não é seguro para durar, nem sólido para construir. A evolução nunca para neste seu trabalho, lento mas constante, de amadurecimento da forma mental humana. Chega-se assim a uma nova maneira de se conceber e de se orientar com uma nova psicologia, o que significa dirigir-se com uma ética e método de conduta diferentes. O ser aprende então que, para além de todas as formas exteriores, há uma realidade interior independente delas, representada pela existência da mente diretora de tudo, Deus, que fixou o seu pensamento e a sua vontade de realização na sua lei. Deus está, assim, sempre presente, imanente em nosso universo, e por essa sua presença, o ser existe mergulhado e fundido nele,
que, representando o princípio da própria existência, sustenta e anima tudo. Trata-se de um Deus do qual ninguém pode sair e do qual nada se pode esconder. Um Deus vivo ao nosso lado e presente a toda hora, com a sua inteligência e atividade. Quanto mais o ser é evoluído, tanto mais ele se torna consciente dessa presença e vive em contato direto com Deus, fundindo-se na sua vontade e tornando-se assim, ao contrário da criatura egocêntrica e rebelde, seu fiel instrumento. Um fato assim, tão fundamental, orienta de maneira completamente diferente a vida, que se torna outra coisa. Então, o ser se faz consciente do funcionamento orgânico do todo, dos princípios que o regem e da tarefa que lhe cabe realizar. Ele compreende a lógica do plano divino na direção de tudo e percebe que a sua maior vantagem está em segui-lo. Profundamente convencido disso, ele julga loucura o espírito de revolta do homem atual e espontaneamente coloca-se na ordem para obedecer à sabedoria da lei. Dessa nova maneira de conceber decorrem consequências importantes. Antes de tudo, o ser atinge um conceito completamente diferente de Deus, da religião e da ética. O princípio antropomórfico do sistema hierárquico é substituído pelo princípio superior do sistema de tipo unitário. Neste sistema, a criatura não é mais um súdito sujeito à vontade de um rei que se colocou em cima de uma hierarquia de dependentes, perante o qual o indivíduo não tem outro direito a não ser obedecer à lei que o rei quer e faz, transmitida por intermédio dos seus ministros, que o representam, mandando em nome dele. Esse conceito, completamente humano, que é uma reprodução da condição encontrada em nosso atual nível biológico, é substituído por outro, de um estado orgânico, segundo o qual a criatura é uma célula do todo, fundida nele harmonicamente numa ordem superior, ou seja, na lei, que com justiça imparcial tudo dirige e domina. Ao invés daquela rebeldia automática à qual é levado o indivíduo pelo fato de seus interesses, como acontece na sociedade humana, não serem os mesmos do chefe, que manda apenas porque venceu como o mais forte, a posição natural do ser passa a ser de espontânea obediência, porque esta é a condição da sua maior vantagem. E é lógico que seja assim, não só porque o conteúdo de um plano evolutivo superior não pode ser senão de tipo unitário, como é o sistema, do qual aquele plano está mais próximo, mas também porque o conteúdo de um plano evolutivo inferior, como o plano humano, não pode ser senão de tipo egocêntrico separatista, como é o antissistema, do qual este plano está mais próximo. União, fusão, eis a psicologia de quem atingiu a forma mental superior, situada nos antípodas da psicologia egocêntrica, que é de oposição a tudo e a todos, dividindo em vez de unificar. Trata-se de duas formas opostas de pensamento e de existência. De tudo isto decorre uma diferente forma de conceber e realizar as relações sociais. O indivíduo, então, não é mais um rival do seu semelhante, em luta contra ele num regime de inimizade, guerra e atritos, mas é seu amigo num regime de compreensão, paz e colaboração.
Tudo isto representa uma grande mudança nas atuais condições da sociedade humana e será a revolução que transformará um mundo de feras num mundo de seres conscientes e civilizados. Tudo isto é diferente da ética e das religiões em vigor. Diferente não do que elas pregam e sustentam em teoria, mas sim do que a maioria faz na prática devido à natureza involuída do homem atual, que com a sua forma mental não sabe sair do seu plano e concebe tudo antropomorficamente, reproduzindo o que ele vê acontecer na Terra. A culpa, então, não é das religiões, mas sim do homem ainda não evoluído, que não sabe pensar de outro modo. Para ele, são necessárias as formas exteriores, os absolutismos dogmáticos, o espírito de grupo para condenar todos os que se encontram fora dele, a exclusividade da verdade, a coligação de interesses, um Deus atingível só através dos seus representantes materiais, bem visíveis e concretos, o terror do dano com o inferno e a cobiça da vantagem com o paraíso, sem o que tudo cairia no abuso. Trata-se então, devido à natureza humana, de um método indispensável, de um mal necessário, pois não se pode permitir liberdade às massas ignorantes, que, não possuindo qualquer instinto de autodisciplina consciente, mas só a desordenada inconsciência dos impulsos egocêntricos individualistas, acabariam na anarquia. Se, porém, num nível superior a este, o ser atinge a consciência da lei e da presença de Deus, e nesta consciência encontra a autodisciplina que dirige a sua conduta, tudo o que é produto daquela necessidade prática para dominar os rebeldes com o medo da pena e o desejo do prêmio, como agora mencionávamos, não é mais necessário, e pelo fato de não ter mais razão para existir, tem que desaparecer. Não há mais nada que justifique tais métodos quando o ser conhece a sua posição no todo e obedece a Deus com toda a liberdade, por convicção, sem precisar ser constrangido, porque sabe que obedecer à lei representa a sua maior vantagem. Esse novo tipo de ética representa a maioridade das religiões, que a nova civilização do terceiro milênio alcançará. Poderão, assim, desaparecer, por evolução, os pontos fracos que vimos a respeito das religiões atuais. Numa religião clara e visível, positiva e racionalmente demonstrada, sem nuvens de mistério, não há mais lugar para enganos. Perante um Deus que a mente concebe verdadeiramente presente e não só em teoria, não terá mais sentido desenvolver a arte das escapatórias. Quando não houver mais comando praticado com a psicologia de patrão, não haverá mais razão para a revolta que nasce no coração da criatura. Para que então desobedecer a Deus, quando a mente entendeu que isto é absurdo e prejudicial, uma vez que rebelar-se quer dizer ferir a si mesmo com as próprias mãos? Quem não procura a sua vantagem e não quer fugir do seu dano? Ninguém pode ir contra a sua própria vida. O problema é só um: chegar a compreender quão contraproducente é o atual método da conduta humana. Quando o homem entender a conveniência de ser honesto, ele só não fará o que mais lhe convém se for louco. Apesar de tudo, muitos quereriam ficar parados, descansando nas velhas posições do passado,
poupando-se ao trabalho de progredir. Mas a evolução não os deixa em paz, impulsionando-os irresistivelmente para a frente. O homem, aos poucos, irá assim entendendo cada vez mais, até se aperceber quão mais satisfatória é uma conduta livre, com a obediência espontânea dirigida pelo conhecimento e pela convicção, em vez de uma disciplina imposta à força pelo terror da punição. A isto levará a evolução, o que significa afastar-se do antissistema e de suas características para se aproximar do sistema, ou seja, de Deus. É assim que Deus se aproxima de nós e nós dele. É uma sensação deslumbrante a percepção dessa presença. É maravilhoso poder absorver a sua potência vital, observando o pensamento dele escrito na sua lei e lendo esse livro, onde estão os princípios que dirigem a vida de tudo o que existe. Ele representa a atmosfera dinâmica e conceitual que respiramos em todos os momentos e lugares, circulando ao nosso redor, penetrando-nos e sustentando-nos por dentro. Que esplendor não ter de imaginar Deus afastado, longínquo nos céus, mas poder senti-lo vivo entre nós, trabalhando ao nosso lado, ajudando-nos em nossa luta para evoluir com o seu imenso poder, bondade e sabedoria. Assim, não pode deixar de acabar, por si mesmo, o jogo interesseiro para nos assegurar a vida futura, quando sabemos que ela está automaticamente garantida para quem a mereceu, conforme a justiça exige, e que seja qual for a nossa astúcia, nada podemos obter se não for merecido. A massa dos fiéis de hoje, porém, não gosta e não aceita tal verdade, porque não sabe renunciar à bela miragem que satisfaz os seus instintos, com a qual lhe parece possível realizar o sonho de receber sem pagar, de obter sem merecer. Neste nível prevalece o princípio da força e da astúcia, enquanto no nível superior domina o princípio da justiça. Nestes dois níveis biológicos, a vida se defende com armas diferentes. As armas do nível mais baixo são de tipo inferior, mais próximo do antissistema, e representam, por isso, um método involuído, de superfície, levando a uma vitória mais imediata, porém temporária, destinada a acabar na falência, porque baseada no engano e não no merecimento. Neste caso, trata-se de um edifício que terá de cair, porque, não tendo os seus alicerces nos princípios da lei, é desequilibrado. As armas que defendem a vida no nível biológico mais alto são de tipo superior, mais próximo do sistema, e representam, por isso, um método evoluído, que trabalha na profundeza, com uma vitória em longo prazo, porém estável, que não acaba na falência, porque é baseada na verdade e no merecimento. Neste caso, trata-se de um edifício que não cai, porque, tendo os seus alicerces nos princípios da lei, é equilibrado. Chegando a esse superior plano de evolução, mudam as relações entre o ser e Deus. Nada mais de arbítrio irresponsável pelo direito do mais forte. Tal conceito não pode existir senão na forma mental humana, em relação ao nível dessa forma mental e para as finalidades do seu mundo. Chegou a hora de aplicar a psicanálise não só a esse conceito de Deus, mas também a outros conceitos que dominam nas religiões, para ver de que impulsos do subconsciente eles nasceram.
É absurdo que mais no alto domine a mesma desordem e espírito de prepotência reinante no nível humano. Direitos e deveres existem para todos e estão escritos na lei. E Deus é o primeiro que dá o bom exemplo de obediência à lei. Se imaginarmos Deus igual a um chefe humano que pode fazer tudo com o seu arbítrio, então o ser estará, justamente por isso, autorizado a agir da mesma forma, tendo o direito de fazer perante Deus, como de fato acontece, o que fazem os súditos humanos, que por meio do engano procuram se evadir da lei do mais forte. É lógico que em dois níveis biológicos diferentes seja diverso o conceito de Deus. A concepção antropomórfica do arbítrio descontrolado tem que desaparecer no nível superior, porque aí, onde reina uma ordem pré-estabelecida e perfeita, tal concepção torna-se absurda. Isto não ofende a liberdade de Deus, pois quem obedece à sua própria vontade não é escravo. A primeira concepção baseia-se, de um lado, no princípio da força, que em nosso mundo constitui o direito do patrão, e do outro lado, no princípio da astúcia, que a criatura utiliza como reação correspondente para exercer o seu equivalente direito à vida, porquanto trata-se de um direito comum a todos. A segunda concepção não se baseia mais em tal princípio de antagonismos e rivalidades, pelo qual o mais fraco tem que obedecer ao mais forte, mas sim num princípio de equilíbrio estável e de justiça, representado pela reciprocidade dos direitos e deveres. Temos, assim, uma ordem perfeita para ambos os termos do binômio, Deus e criatura. O conceito de arbítrio está ligado aos conceitos de ignorância, tentativa, escolha entre opostos, dualismo, egocentrismo individualista, desordem, imperfeição, e nada disto é compatível com a perfeição de Deus. Em um nível superior, o ser sabe com clareza o que ele deve fazer, tendo certeza de poder contar com a lei, que lhe permite calcular os efeitos das suas ações. A palavra obediência toma outro significado neste nível superior. Nos planos inferiores, o egocentrismo individualista divide e a obediência significa escravidão perante uma vontade inimiga. Nos planos superiores, a obediência do ser significa concordar e se harmonizar com os princípios que regem a vida do próprio ser para a sua maior vantagem. Mas estar constrangido à obediência para realizar o próprio bem não é obedecer, mas sim realizar plenamente a própria vontade. A diferença entre os dois níveis está no fato de que nos planos inferiores prevalece o antagonismo, o qual divide os seres entre si e contra Deus, tornando a obediência uma opressão antivital, enquanto nos planos superiores tudo isto desaparece numa unidade na qual os seres se fundem entre si e com Deus, numa só vontade, dirigida para a mesma finalidade de bem, o que transforma a obediência em elemento vital. No segundo caso, então, a obediência não significa, como acontece com os patrões terrenos, que Deus esmaga a criatura como sua escrava, mas sim que Deus a ajuda e a dignifica, respeitando nela a si mesmo, todos juntos em colaboração para o bem e a felicidade de cada um. Antes de ter o dever de obedecer, o ser tem o direito de saber em proporção ao seu merecimento,
desenvolvendo com o seu esforço a sua capacidade de entendimento. E Deus quer que a desenvolvamos sempre mais para entender cada vez melhor. Ai de quem adormece por preguiça na fé cega, sustentando que tudo já foi resolvido e é conhecido. A obediência será tanto mais perfeita quanto mais perfeito for o conhecimento. Quanto mais o conhecimento se desenvolve, tanto mais o ser entende que é sua vantagem obedecer, fundindo a sua vontade com a de Deus, que tão somente quer o bem da criatura. E esta fusão pode ser realizada, porque ao se subir, desaparecem os egocentrismos separatistas dos rebeldes, levando os seres a se coordenarem e se organizarem dentro do único egocentrismo de Deus. Então, o maior desejo e satisfação é fazer a vontade do Pai, com a qual a nossa vontade se funde, tornando-se uma só, porque Ele quer o que nós mais desejamos, a nossa felicidade. Neste nível, não fazem mais sentido nem têm mais lugar os métodos praticados no nível atual, baseados na ideia da vingança, no terror da pena e nas astúcias para escapar à lei. O ser pode, então, se movimentar com conhecimento, num regime de lógica e clareza, que lhe garante os resultados. Ele se encontra finalmente perante um Deus, sobretudo inteligente, que não condena como culpa o desejo de conhecimento e que admite perguntas inteligentes, às quais responde para quem tem ouvidos. O ser sabe que tem os seus direitos e quais são eles, porque Deus escreveu tudo na sua lei. Sabe que Deus não é um patrão despótico e caprichoso. Sabe também que pode contar com Ele, porque Deus honestamente mantém a sua palavra. Quando se torna um justo, o ser não tem mais nada a esconder ou temer de Deus, passando a confiar nele. Deus, então, não é mais um inimigo a temer, como os rebeldes acham que seja, mas sim um amigo que vem ao nosso encontro para nos ajudar. Então o ser sabe que, obedecendo a Deus, pode, em nome da própria justiça de Deus, reclamar perante Ele o cumprimento dela, pois ninguém mais do que Deus pode exigir respeito pela ordem estabelecida por Ele mesmo. Então, cada um que tenha verdadeiramente cumprido todo o seu dever e esteja com a consciência limpa, pode dizer, abre aspas, Senhor, em nome da tua própria justiça, que procurei realizar com todas as minhas forças, defende-me para eu obter justiça neste mundo de injustiças. Fecha aspas. A verdadeira ofensa contra Deus seria se essa justiça não fosse realizada para quem a mereceu e prevalecesse assim, no lugar da lei, que é a voz do sistema, a vontade do rebelde, que representa a voz do antissistema. O ser pode pecar rebelando-se contra a vontade de Deus. Mas como pode Deus pecar rebelando-se contra a sua própria vontade? E como pode ser culpa reclamar perante Deus que seja realizada a sua lei, ou seja, que seja feita a sua vontade? Final do capítulo 1.